E agora, vamos cozinhar, Edu? Vamos sim, você vai aprender a fazer um pão diminuto, fácil de fazer, rapidinho, e você faz com os ingredientes que você tem aí. Já deve ter acontecido com você em casa, muitas vezes você vai fazer um pão e não tem, por exemplo, o fermento do pão. Aqui a gente vai fazer o pão diminuto que é feito com fermento de bolo. Então aquele fermento que você tem na geladeira, você vai e faz o pão. Facinho. Vamos começar então. 4 xícaras de chá de farinha de trigo. E uma coisa que é interessante, a criançada, essa daqui é aquela receita de vó, que muitas vezes o neto está lá na casa tal, e quer fazer quer o pão e não quer esperar a massa crescer. Essa massa não precisa esperar crescer, então fica gostoso. Você pode fazer de diversos formatos também, é um pãozinho gostoso, fácil de fazer, fica pronto na hora. Então, 4 xícaras de chá de farinha de trigo, direto numa forma, enfim, ou num plástico. Aqui, 4 colheres de sopa de açúcar. Ah, Edu, é doce o pão? Não, não é. Ele não é doce e não é salgado. É um meio termo entre um e outro. Então, 4 xícaras de chá de farinha de trigo. 4 colheres de sopa de açúcar. Primeiro a gente mistura todos os secos. Daí eu vou colocar 1 colher de chá de sal. Então 1 colher de chá de sal. Então o sal, o açúcar, a farinha. Um pão rapidinho, fácil de fazer. Daí eu vou colocar aqui meia colher de sopa de fermento em pó. Fermento de bolo, hein? Você vai fazer esse pão com fermento de bolo. Edu, dá certo? Dá certo. Pode fazer, vai ficar gostoso. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Sabe aqueles pãezinhos que vem muitas vezes em couvert de restaurante? Dá para fazer dessa forma. E na sua casa você consegue fazer no seu forno também. Então meia colher de sopa de fermento. Misturou esses 4 ingredientes. Olha que simples. Se você nunca fez um pão, faça esse que eu tenho certeza que você vai fazer, vai dar certo, todo mundo vai adorar. Misturou bem todos esses ingredientes, aí você vai abrir um buraquinho aqui no meio, ó. Abriu um buraquinho no meio, daí a gente vai começar a colocar meia xícara de chá de leite, então leite fresco, a gente põe aqui no meio, no total meia xícara de chá de leite, pode ser em temperatura ambiente. Aí eu vou colocar 4 ovos, então vou colocando um a um aqui, ó, 4 ovos inteiros. 1, 2, foram 2. Aí eu vou colocar mais 2, 3 e 4. Então, pão de minuto, fácil de fazer, rapidinho. Você consegue fazer na maior facilidade aí na sua casa. É barato, com ingredientes que você tem. Então, olha, 4 colheres de sopa de açúcar, 4 xícaras de chá de farinha que a gente colocou, o sal, daí depois o fermento. Daí a gente colocou o leite, meia xícara de chá de leite e colocamos também 4 ovos inteiros. A gente vai misturando toda essa massa. Daí no final, aqui só falta o ingrediente, colocamos o sal, o açúcar no começo. Aí aqui a gente vai colocar 4 colheres de sopa de manteiga. Então 4 colheres de sopa de manteiga. Edu, pode ser manteiga com sal ou sem sal? Se você for utilizar a sem sal, como a que a gente está usando, você coloca aquele sal inicial. Ah, eu quero usar a manteiga com sal, só tenho com sal em casa. Aí você substitui e não coloca aquele sal inicial, não vai ficar muito salgado. Aí aqui você mistura e na hora, olha, é um pão tão rápido de fazer que na hora a gente consegue dar o ponto. Eu vou dar ponto aqui com a mão, é o seguinte, ó, quero mostrar para vocês a praticidade dessa receita, rapidinho você consegue fazer e dar o ponto nela. Se ela ficar muito úmida, como ela tá aqui agora, é o seguinte, ó, eu tô dando ponto na massa aqui, ao vivo você tá acompanhando, ó, a massa tá toda grudenta dessa forma, ou seja, ela tá úmida, então eu preciso colocar um pouquinho mais de farinha só para acertar o ponto dela, então acrescento um pouquinho mais de farinha para dar o ponto nela. Misturei, eu consigo dar o ponto. Quer ver? Olha que prático. Uma receita prática, gostosa, fácil de fazer. Hoje à tarde tem um programa da tarde com o Brito e com a Ana. Desejar muito boa sorte para os dois. Olha só, aqui mais um pouquinho. Praticamente aqui deu ponto. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que fácil, uma receita de pão fácil. Você nunca fez um pão, se encoraje e faça esse. Porque olha que simples. Aqui, deixa eu pegar um pouquinho de farinha para trabalhar aqui. É o seguinte, ó, a massa a gente consegue dar o ponto assim, dessa forma que eu estou fazendo, ó, misturou bem, deu ponto. Aí aqui, o que é interessante, você não precisa deixar crescer, então, seu neto está aí do lado, seu filho está aí do lado e quer comer esse pãozinho e você não tem tempo, você não precisa deixar crescer. Deu o ponto da massa dessa forma que a gente está fazendo, deixa eu pegar um pouquinho só para mostrar para vocês, olha que fácil. Aqui, ó, começou a soltar da mão com facilidade, ó. Soltou assim, está pronta a massa. Olha que simples. É uma massa fácil de trabalhar. Aqui a gente tinha até outro, ó. Você pode fazer ele de várias formas. Você não precisa untar a forma para colocar, porque como tem manteiga, ele já fica pronto na hora. Você pode fazer então, ó, a bolinha, pode fazer bolinha, bolinha maior, bolinha menor. Deixa eu fazer uma outra bolinha. Se você não for utilizar a massa
na hora, você pode deixar descansar um pouquinho, ó. Bolinha é fácil. Fez a bolinha, tá pronto, olha só. Tá vendo aí? Depois você coloca para assar. Quer fazer como se fosse um croquetinho, ó? Pãozinho você faz primeiro a bolinha. Olha que fácil, Celso, olha que fácil, vem cá ver. Ó, faz a bolinha, feito a bolinha, você pode dar uma achatadinha assim, ó, de leve, e vai virar como se fosse um croquetinho, tá? Então, fácil, fácil, não precisa nem untar, não precisa untar a forma, você coloca para assar direto, então sem untar, sem nada. E o que é interessante, você faz com os ingredientes que você tem na sua casa, barato, e é o pão mais rápido, por isso que chama pão de minuto. Pão de minuto que você consegue preparar de forma rápida e consegue fazer do formato que você quiser, sem deixar o pão crescer. Então você não precisa deixar lá meia hora, 1 hora para crescer. É tão levinho que ele desmancha na boca. Desmancha na boca. Muito bom. Depois você vai ficando com o tempo, a dica é você deixar e torrar um pouquinho antes na hora. Então, por exemplo, você fez um monte desses pãezinhos e deixou pronto. Tá. Você não comeu, na hora você vai lá e coloca numa torradeira. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu faço isso aí, depois eu passo a manteiga, a margarina, aí ele derrete assim Então, na hora. Cara, e é demais. pode comer no Não, chazinho, sério, em todos os lugares. Aqui, ó. Um chá com café, não é? É demais. Ô, Celso, não é? Ele sabe que eu É me isso empolgo. mesmo, ó. E uma outra dica para ficar douradinho, ó, Celso, vem cá. Deixa eu te contar a dica aqui, ó, para ficar douradinho. Chega aqui. Ó, para ficar douradinho, você passa uma geminha assim antes de assar. Pode ser pequenininho, uma receita legal para a criançada fazer junto. Verdade. Uma receita que a criança faz junto com os pais, se diverte, ó. Fica douradinho. Deixa eu tirar uma do forno que tá aqui, ó. Essa daqui você pode colocar direto para assar, ó. Vai, coloca direto para assar. Pode Deixa eu tirar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui, ó. Passar.